Oi pessoal, eu sou a Juliana e eu vou apresentar para vocês o meu TF, foi o Planejamento da Força de Trabalho em uma empresa de tecnologia. Bom, primeiro sobre a empresa, ela é uma fabricante de produtos relacionados à tecnologia e ela tem uma área que é de serviços, que são relacionados a esses produtos. Essa área ela é subdividida em 3 sub-áreas. Serviços técnicos, que são serviços de call center para quando um produto dá defeito ou quando o cliente tem alguma dúvida do produto, ele pode ligar para esse call center. Os serviços avançados, que são projetos mesmo relacionados a esses produtos. Então, por exemplo, como o cliente pode usar uma combinação desses produtos para otimizar a sua rede. E a área de vendas, que é responsável por vender esses serviços. Bom, o cenário da empresa era o seguinte: a área de serviços ela era relativamente pequena em relação à receita da empresa, só que ela tinha um crescimento bem agressivo. E a empresa tinha planos de expandir ainda mais essa área. Só que tinha um problema. A empresa ela não tinha um planejamento do seu quadro de funcionários. Então, o que acontecia era que os gerentes eles só acionavam a área de RH quando eles viam a necessidade de contratação de um novo recurso. Só que essa contratação não era imediata. E ela demorava porque, como a matriz fica nos Estados Unidos, dependia de aprovação e o processo era muito burocrático. Então, o que acontecia era que as áreas ficavam sobrecarregadas de trabalho e a empresa tinha que pagar muita hora extra para os funcionários, o que acabava encarecendo para ela. Então, a empresa ela contratou a consultoria estratégica na qual estava estagiando para desenvolver uma metodologia de força de trabalho. Bom, as referências bibliográficas que foram utilizadas no TF foram as seguintes. Primeiro, metodologia de condução de casos para obter os dados importantes de cada área, através principalmente de entrevistas. Depois, a dinâmica de sistemas para ilustrar como que é o sistema do quadro de trabalho, porque ele é dinâmico, já que o quadro de funcionários depende de quantas pessoas são recrutadas na empresa, quantas saem e quantas são promovidas. E aí depois o uso de estatística e estimação de parâmetros para ver qual que é a quantidade provável de empregados que você vai ter, dada taxas históricas de ligamento e recrutamento. Bom, aí a metodologia desenvolvida no TF ela é baseada em 4 passos. Primeiro tem o levantamento de dados, que é para a gente saber como que são as áreas, como elas são organizadas e quais são as metas para o futuro. Aí, a partir desse levantamento, a gente tenta transformar as metas que a gente levantou em necessidade de mão de obra. Então, se a empresa vai crescer tanto, quantas pessoas vão ser necessárias para atingir esse crescimento? Aí depois a representação gráfica do sistema através do diagrama de Forrester. E por fim, a estimação da quantidade de empregados em cada período usando estatística. Porque a diferença entre a quantidade que você vai precisar no futuro e essa quantidade que provavelmente você vai ter no futuro é a quantidade que você precisa recrutar. Bom, para mostrar o desenvolvimento do trabalho, eu vou dar o exemplo de uma das áreas e uma das posições, porque a gente fez para as 3 sub-áreas e para todas as posições na sub-área. Bom, então, dando o exemplo da área de serviços avançados, no levantamento de dados, a gente viu primeiro quais eram os parâmetros interessantes para a gente. Aí um deles seria de onde vêm os engenheiros, que é a posição que a gente está analisando. Campos são os engenheiros aqui do Brasil. E são esses que a gente queria dimensionar. Quantas pessoas a gente vai precisar aqui no Brasil.
Porque assim, como a área é muito nova, os engenheiros do Brasil não são suficientes para atender a demanda dos clientes. Então eles precisam de outras fontes. São engenheiros que vêm da América Latina ou engenheiros que vêm de outros países na prática global. E aí, quantos por cento dos engenheiros são campo, América Latina e prática global? E aí, entre os próprios engenheiros, tem níveis hierárquicos, que são esses grades. E aí a gente vê quantos por cento estão em cada grade. E aí, o último parâmetro importante era a produtividade, que é receita por empregado. E aí a gente vê as metas, essas aqui são para 2016, né? Qual que é a produtividade, a distribuição em grades e qual que é a receita projetada para 2016. E aí, para a gente ver, transformar essas metas em necessidade de mão de obra, a gente fez pelos seguintes passos. Primeiro a gente vê a produtividade atual, e aí a gente vê qual que vai ser a produtividade esperada em 2016 para calcular o crescimento anual da produtividade. Aí pegando a receita que eles passaram para a gente naquele gráfico e a produtividade, a gente vê a quantidade de empregados. Esses são os engenheiros totais. Só que a gente precisa ver quais que são aqui do Brasil. Então a gente vê qual que vai ser a cobertura para os próximos anos. Então a gente vê que a projeção é 25% em 2016, sendo que era 23% esse ano, e ver qual que é o crescimento ano a ano. E aí a gente vê quantos por cento vão ser engenheiros aqui do Brasil, para ter esse número. E aí, por fim, a gente pega esse número e divide nos níveis hierárquicos. Aí a gente, para dividir nos níveis hierárquicos, a gente vê qual que é a meta da porcentagem em 2016, vê o crescimento anual de novo, e a gente consegue ver, para cada nível hierárquico, em cada ano, quantas pessoas eu vou precisar aqui. Aí depois vem a representação do sistema para a gente poder visualizar um pouco melhor como que é a dinâmica. E aí aqui está representado no diagrama de Forrester. Então, o engenheiro do grade 6, por exemplo, ele pode tanto ser desligado da empresa quanto ser promovido, por exemplo. E aí, o número necessário do grade 6, que foi aquele que a gente calculou, transformando as metas em necessidade de mão de obra, comparado com o número existente de verdade, tem que ser essa taxa de recrutamento aqui. E isso vale para todos os outros grades. E aí, por fim, a gente tem que estimar qual vai ser a quantidade provável em cada período. Para isso, a gente utilizou conceitos estatísticos. Então, a gente primeiro viu qual que são os desligamentos históricos na empresa. E aí, eu utilizei um método para determinar, por exemplo, 2014, qual que vai ser o percentual de desligamento que a gente deve considerar. Então, existem 3 métodos. O mais interessante seria fazer uma média ponderada desses 3 anos. Só que eu só consigo fazer isso se as proporções forem estatisticamente iguais. Para isso, eu preciso ver se eu consigo aproximar a distribuição pela normal, ver se satisfaz a condição para cada grade. E aí a gente vê o teste, se eu conseguir aproximar pela normal, aí eu vejo esse teste de homogeneidade. Então, por exemplo, como aqui para o grade 6 e para o grade 8 eu não consegui aproximar pela normal, eu vou usar outro método para determinar. Para o grade 10, por exemplo, eu uso o teste de homogeneidade. Aí aqui é o resultado do teste. E aí aqui eu determinei já a taxa de desligamento no futuro a partir de cada método. Então, média ponderada seria o ideal, mas se o teste de homogeneidade for negativo, eu uso a do último ano disponível. Só que existe a possibilidade da proporção do último ano ser 0. Aí, quando isso acontecer, eu utilizei o método de Bayes. Aplicando essa taxa de desligamento esperada,
me dá o número provável de colaboradores. E aí, comparando esse número provável de colaboradores com o número que a gente precisa, já determinado, me dá a quantidade necessária a ser recrutada. E aí, o resultado final do meu TF foi quantos funcionários são necessários em cada área e quantos vão precisar ser recrutados. E aí, lembrando que dentro de cada área tem por posição e por nível hierárquico. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e desculpa não poder estar aí pessoalmente, mas se tiverem alguma dúvida ou precisarem falar sobre o TF, eu estou à disposição.